Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 11. Tema da mensagem desta manhã. Repete comigo: Deus sabe. Não é uma pergunta, é uma exclamação. Deus sabe. Você vai guardar isso até o final. Você acha que sabe muito? Eu digo uma coisa para você: Deus sabe mais. Você acha que você entende tudo? Deus sabe. Deus entende muito mais. O tema, a palavra do Senhor, Lucas 7, verso 11, vai falar da ressurreição de um menino, de um jovem, filho de uma viúva, numa cidade que não é Jerusalém, não é Betânia, não é Nazaré, não é Cafarnaum, não é Gádara, não é nada disso. Uma cidade um pouco distante, chamada Naim. Vocês já ouviram a ressurreição do filho da viúva de Naim. E você depois vai entender o porquê Deus tem essa palavra. E você já ouviu essa palavra de várias linhas, de vários formatos e inúmeras aplicações. Eu mesmo já preguei ela diante de várias circunstâncias, e Deus falou cada uma das vezes de uma forma diferente. Preparado para ouvir? Um dia depois, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Cidade, não é vila, não é aldeia, cidade. Ia com ele os seus discípulos, numerosa multidão. Quando se aproximaram próximo da cidade, à porta da cidade, ali saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão agora acompanhava ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu daquela mulher e disse para ela: não chores. Se aproximou do caixão, tocou o esquife. Parando aqueles que conduzia, ele disse ao morto: jovem, eu te mando, levanta-te. Imediatamente sentou-se aquele que estivera morto. Estivera é passado. Estivera morto. E este passou a falar. Jesus o tomou e o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Pode sentar. Não chores. Deus sabe. Aleluia. Não chores. Deus sabe. Somente em Lucas nós vamos encontrar o relato desse milagre. Você vai procurar em Mateus, em Marcos e João, você não vai encontrar esse evento. Em Lucas também nós vamos ver outros milagres que o Senhor fez em relação à cura. Lucas, cura. Lucas, ressurreição. Em Lucas nós vamos ver leprosos ser curados. Em Lucas nós vamos ver pessoas com possessão sendo curadas. E por que Lucas, pastor? Motivo: Lucas era médico. A maioria dos milagres envolvendo cura, você vai ver em Lucas. Lucas era médico. E isso o credencia a ter autoridade para falar sobre um leproso que foi curado. Ele sabe o que é lepra. Ele sabe quanto tempo, o que levou o sofrimento de uma pessoa leprosa naquela época, onde não tinha recurso, onde não tinha remédio, onde não tinha tratamento.
O médico nos evangelhos, isso credencia o evangelho ter também autoridade e veracidade sobre os fatos. A credibilidade bíblica, querido, ela é inquestionável. Aqui o texto que nós lemos fala do jovem, a viúva de Naim. Interessante esse milagre. Jesus, ele caminha. O pessoal talvez daquele dia perguntou: Jesus, onde nós vamos hoje? Para Galileia? Vamos para Nazaré? Vamos descer para Jericó? Vamos para o Jordão? Vamos para Betânia? Vamos ficar em Jerusalém? O que nós fazemos hoje, Senhor? Fala assim: hoje nós vamos, eu tenho um compromisso em Naim. Naim? Mas Naim, Senhor? Não tem nada lá em Naim. Lá não tem sacerdote, não tem profeta, não tem nem sinagoga. O que nós vamos fazer lá? Para Naim. Ele começa a caminhar e a multidão que o acompanha fala: tem coisa aí. Ele começa a caminhar rumo a Naim e as pessoas começam a se aglomerar e o acompanhar. Seus discípulos já vão com ele, cercando ele. E uma multidão, uma numerosa multidão já vem atrás. Cada passo, cada pisada de Jesus tinha um objetivo. Cada movimento do Senhor na estrada, na direção de Naim, tinha um propósito. Cada passada do eterno aqui na terra, na direção daquela simplicidade, tinha um motivo. E ele caminha, resoluto, inteiro, sabendo, olhando aonde ele ia. E ele vai até Naim. E o texto que nós lemos aqui, esse milagre, ele é interessante. E além de Naim, ele vai fazer apenas um, repete comigo, apenas um milagre. Não tem dois, não foi um congresso de libertação, não foi um estádio cheio, não foi uma grande multidão que recebeu o Espírito Santo, não. Eu estava lendo isso aqui, e você percebe que Jesus não estava preocupado com o volume, mas ele estava preocupado com gente. Ele se preocupa com pessoas, ele se preocupa com o seu sentimento. Ele não está preocupado com as suas vestimentas, ele está preocupado com os seus sentimentos. Ele não está preocupado da forma que você anda, ele não está preocupado, querido, onde você mora, ele não está preocupado com usos e costumes, ele não está preocupado com nada disso, gente. Ele não está na porta do céu com uma prancheta, olhando você, falando: não gostei desse teu tênis não. Igual um pastor esses dias, estava falando, um pastor inclusive que ministrou para mim, no pastor discipulando o pastor, uma vez que foi eu e o presbítero Nelson, num congresso aí, e a gente sabia que ele ia linha dura na questão de doutrina, falou assim: pastor que usa tênis para mim não é pastor. Eu falei: mas que uma coisa tem a ver com a outra, gente? Ficou velho, ficou doido? Ele não está preocupado. Não está preocupado. Jesus não está preocupado com resultados, e sim com misericórdia. Jesus não está preocupado com fama, e sim com a propagação do reino. Amém, amados? No mundo tão ganancioso que nós vivemos, um mundo egoísta, onde as coisas valem mais do que pessoas, vale mais do que vidas, onde o status vale mais do que a dor humana. Essa mensagem vem mostrar onde estava o coração de Cristo e o que nós aprendemos com ele aqui. Apenas um milagre no currículo de Jesus nessa cidade. Assim, nós vemos em Cafarnaum dezenas, se não centenas de milagres. Nós vemos em Jericó vários milagres. Nós vemos ali na Galileia, em Judá, Jerusalém, quantos milagres. Mas a gente percebe que Jesus não está muito preocupado com isso. Nós vemos aqui apenas um milagre. Assim como no tanque de Betesda, a palavra do Senhor diz que ele atravessa todo o alpendre de Salomão, ele atravessa toda aquela multidão que jazia, a palavra do Senhor jazia, doente, enfermo, olhando para um tanque de água, esperando as águas mexer para pular lá dentro. Ele atravessa tudo aquilo e vai num único
doente, um único enfermo, e ali ele cura um homem. Assim como em Gadara, ele diz o seguinte, vamos passar para o outro lado, lá em Marcos está escrito. Eles entram no barco, uma noite complicada, os ventos são o contrário, e ele está indo a Gadara, e ninguém sabe direito o que ele está indo fazer em Gadara, mas está tentando, e os ventos batendo contra. Os discípulos olham para ele, ele está deitado, descansando com a cabeça em cima de um travesseiro, e aí alguém chega para ele, Senhor, não te importa que pereçamos, nós vamos afundar. Interessante essa passagem, porque Senhor Jesus, ele se coloca em pé, e ele não diz para o mar, se acalma, não, ele repreende o mar. Espera aí, por que ele repreendeu o mar? Presta atenção nas Sagradas Escrituras, o texto, ele não disse, acalma-te, como foi quando ele andou sobre as águas, que ele subiu com Pedro dentro do barco, ele, acalma-te, e o mar virou uma piscina. Aqui não, o mar está nervoso, está subindo, está batendo contra, e ele repreendeu o mar, porque existia uma força satânica, querendo impedir que ele chegasse em Gadara, e quando ele chegou em Gadara, vocês sabem o que aconteceu, uma possessão em um único homem, endemoniado de Gadara, não queria que chegasse até aquele lugar, por causa de uma vida, assim como na divisa de Tiro e Sidom, uma mulher implora, para que ele cure a sua filha, e ele diz, olha, não é bom, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, essa mulher fala, não Senhor, não tem problema, a gente também come das migalhas que caem debaixo da mesa, uma vida, uma filha de Sidom, de Tiro e Sidom. Então eu olho para isso, eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso, não importa para o Senhor se a igreja tem 5, 6 num culto de sexta-feira de oração, ou se ela está cheia com 200, 300 pessoas num culto de manhã, o Senhor visita do mesmo jeito, o Senhor visita do mesmo jeito, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a palavra dele diz o quê? Ali estarei com você. Em Naim, o que ele encontra? Jesus não estava preocupado com números, sim com vidas. Quando ele vai chegando em Naim, a palavra do Senhor diz que ele sentiu enorme compaixão por uma mulher. Essa mulher chora, eu fico imaginando o choro dessa mulher. Sabe-se lá quanto tempo essa mulher contempla aquele menino, aquele jovem, naquele caixão frio, congelado, coloca a mão na testa dele, já percebe que ele já está totalmente frio, inerte, naquele caixão, ela contempla o rosto daquele menino. Tempos atrás, ela já teve que contemplar o rosto do esposo. Quem sobrou? O filho. Quem a morte está levando agora? O filho. O que fica no coração dessa mulher? Um buraco, um luto, que parece que não tem mais cura. Sabe-se lá quanto tempo ela contemplou aquele corpo frio no caixão antes de desabar. Talvez ela nem tenha orado, talvez ela nem tenha suplicado a Deus, talvez ela nem conhecia Cristo, o Filho de Deus. Mas assim como Deus ouviu um dia a voz de um menino no deserto, Agar carrega aquele menino, fugindo da casa de Abraão, saindo da casa de Abraão, apenas com um pouco de pão e um odre nos ombros, e segurando as mãos de um menino chamado Ismael. Só que o pão acaba, a água acaba, e daqui a pouco o menino já não tem mais um gole de água, mas antes de acabar para Ismael, para Agar já tinha acabado já faz muito tempo, porque mãe é assim, mãe primeiro, ela serve todo mundo, se sobrar, ela serve o frango ao molho para todo mundo, se sobrar ela come o pé, ela come o pescoço, ela come o que sobrou. Ela pega aquele menino quando acabou a água, quando acabou o pão, ela coloca debaixo de um
de um arbusto, ela se distancia a um tiro de pedra e chora para não ver o menino morrer. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo veio e diz: não chore, pois Deus ouviu a voz do menino. Uma vida. Uma vida. Hoje você chora. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje você ora. Hoje você fala com Deus. Não pense você, em momento algum da sua vida, que Ele não ouve, que Ele não vê a tua oração. Amém? Deus viu e ouviu o choro daquela pobre mãe. Por quê, pastor? Porque Deus sabe. Repete comigo: Deus sabe. Deus sabe tudo da sua vida, querido. Deus sabe coisas da tua vida que você ainda não sabe. E Deus me traz nessa manhã justamente para te afirmar isso. Talvez você venha pedindo uma resposta para Deus. Talvez você venha orando e falando assim: eu não sei o que vai ser. Eu digo uma coisa para você nessa manhã: Deus sabe. E se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer confirmar no teu coração que Ele está na sua vida, que Ele tem o controle de tudo, que Ele sabe, Ele está vendo coisas daqui 5 anos que você ainda nem imagina. Já parou para pensar um negócio desse? Você vive hoje a tua realidade aqui, para você é isso aqui, é o presente, é no máximo amanhã, semana, é o que você mais ou menos sabe que vai acontecer. Agora Deus já enxergou lá na frente. Anda direitinho com Ele, para você desfrutar daquilo que Ele tem para você lá na frente. Eu sempre falo, faz o certo que dá certo. Não queira atalhos. Deus não tem atalho, Deus tem caminho. Amém, amados? Deus não tem brechas, Deus tem portas. Amém? Deus ouviu a voz daquela mulher, o choro daquela mulher, porque Deus sabe. Eu já contei algumas vezes aqui um senhor que já nos seus 70 e tantos anos, ele ia a uma clínica visitar sua esposa. Todos os sábados, ele chegava na clínica de repouso, onde ela estava internada, com Alzheimer. Todo sábado, ali estava ele na recepção, bonito, bem vestido, com terno branco, cabelo bem penteado, lenço no bolso do terno, do paletó, sapato lustrado, cabelo branco bem penteado, zelo perfumado, e segurava na sua mão um lindo buquê de flor, com rosas vermelhas e brancas. Sua mulher não o reconhece, ela não sabe quem é aquele homem, trata-o com indiferença. Mesmo assim ele mantém o sorriso, ele mantém a alegria, o semblante animador de alguém que ele amava. Sua esposa não reconhecia, não falava, se mantinha quieta todo o tempo da sua visita ali naquele lugar. As cuidadoras ficavam consternadas com ele, olhava para ele com pena, com dó, pelo fato dele ser tão dedicado, tão amoroso, tão carinhoso, tão absoluto ali, com alguém que não se importava. A chefe das enfermeiras um dia chamou ele, e disse: por que o senhor insiste em vir todo sábado e trazer flores, ficar com ela todo o período de visita, sendo que ela não te conhece? Ao que respondeu aquele ancião, com o brilho nos olhos e um sorriso nos lábios: realmente ela não me conhece, mas eu a conheço. Eu a conheço muito bem, eu sei quem ela é. Talvez você não conhece Deus com a profundidade que você deveria conhecer, mas Ele comparece na tua vida todos os dias, todas as manhãs. Ele está lá, bonito, lindo, te visitando, não com um buquê, mas com a vida, te dando a oportunidade de mais um dia, e dizendo para você: bora, vamos, sou contigo, não desanima, eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal.
Saiba que os meus caminhos são muito mais altos que os seus. Os meus pensamentos muito melhor, muito mais altos que os seus. Confia. Eu aprendi nessa viagem que a gente precisa confiar mais nele. Se jogar nele, como uma criança no escuro, numa beliche, quando o pai chega, a luz está apagada, mas o pai diz para a criança, pode pular que o pai está aqui. A criança sem pensar, já pula e o pai segura. Assim é Deus. Muitas vezes nós estamos pulando no escuro, sabendo que Deus segura. O tempo, pra você ter uma ideia de quem é Deus. Tanque de Betesda, eu citei agora. Olha que interessante. Você já leu a Bíblia? Tenho certeza que você já leu a Bíblia, principalmente nesse texto. E você sabe quanto tempo aquele homem era paralítico? 38 anos. Por que a mensagem hoje é Deus sabe? Por quê? 38 anos. Você sabe com quantos anos Jesus foi crucificado? Com 33. Opa, tem algo aí. Quando ele estava ainda na glória, do lado do Pai, ele disse, quando eu for à terra, como filho do homem, eu vou visitar esse cara. Isso é mais do que suficiente para a gente saber que ele já tinha um plano na vida daquele homem. Antes dele vir. Antes dele vir. Jesus já o conhecia. Jesus vai agora atravessar todo o alpendre de Salomão em meio a centenas de enfermos e vai curá-lo. Apenas ele, porque já tinha um plano na vida dele. E o que eu quero reforçar aqui, Deus tem um na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Confia. Aquela mulher viúva que acabara de perder seu filho, talvez ela não sabia nem quem era Jesus. Sabia, mas Jesus sabia quem ela era. Sabia a dor que ela passou recentemente quando perdeu o marido, e sabia a dor que ela está sentindo, por isso que a palavra diz que ele se encheu de íntima compaixão por ela. Aí está o grande segredo dos mistérios de Deus. Nós queremos muitas vezes ter controle de tudo, inclusive controle das ações de Deus. Você começa a fazer conta, você começa a planejar, porque se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer não, porque eu estudei, porque eu sou formado, porque eu tenho preparo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E Deus? Cadê Deus? Você pega Deus e coloca dentro de uma caixinha, fecha a gaveta e fala, fica aí, porque agora quem está no controle sou eu. Eu conheço um pastor que falou para mim o seguinte, pastor Djalma, chegou um tempo que eu me cansei. Eu falei, Senhor, agora você me dá um tempo. Ele falando, que agora quem vai cuidar da minha vida sou eu. O Senhor deixa eu agora que eu vou cuidar da minha vida. E ele deixou. Ele falou assim, pastor, eu me lasquei. Então, amados, nós esquecemos que Deus sabe muito mais das nossas vidas que nós mesmos. Há lugares no nosso interior que não conhecemos, outros lugares que não entendemos. Porém Deus conhece todos os cantos da nossa alma. Ele sabe tudo sobre nós. Por quê, pastor? Porque tem uma mensagem antiga minha que prega o seguinte: Deus nos conhece do avesso. Bonita a sua roupa, né? Bonita. Você foi lá, você comprou, você mandou fazer o alfaiate. Vocês sabem que é alfaiate que a maioria dos jovens aqui não? Já alfaiate existiu, viu, gente? Não é lenda, não. Era o cara que fazia a roupa. Terno, calça, camisa. Amém? Pastor Daniel. Não veste outra coisa se não for pelo alfaiate. Glória. Isso é a idade mesmo. Porque Ele nos conhece do avesso. A roupa que você tem é muito bonita. Mas a pessoa que fez essa roupa, ela conhece muito mais da tua roupa do que você mesmo. Porque Ele conhece a tua roupa do avesso. Foi Ele que costurou.
Ele conhece cada ponto, cada costura. Não adianta querer ficar dando explicações sobre nós a Deus, uma vez que Ele nos conhece do avesso também. É como uma roupa, por fora, ela é muito bem acabada, mas você percebeu como que é uma roupa por dentro? O alfaiate que fez essa roupa aí, conhece ela do avesso. A maior parte da feitura daquela peça, ele trabalhou do avesso. A gente só sabe usar ela. Eu vou falar uma coisa para você: a vida a gente só sabe usar ela, mas quem é o dono da vida e quem fez a vida para nós é Deus. A gente está acreditando naquele que usa, mas a gente muitas vezes não acredita naquele que fez. Quem fez o teu carro conhece muito mais do teu carro do que você que usa. Amém, amados? Conhece muito mais. Nós chegamos à conclusão que nós só usamos. Uma vez eu orei a Deus: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, eu te amo, Senhor. Ele falou: você não me ama, você me usa. Nós usamos Deus, nós não desfrutamos de Deus, e tem que ter muita coragem para pregar isso, porque nós vivemos numa dimensão, nós vivemos num mundo apenas de uso, nós somos limitados no autoconhecimento que nós temos de nós mesmos, nós vivemos tentando remendar, nós pegamos aquilo que Deus deu, e aí nós vamos desgastando, aí chega uma hora e fala assim: agora precisa de remendo. Nós ficamos tentando remendar aquilo que Deus costurou com capricho, em vez de entregar para Ele novamente, para Ele consertar. Meu irmão, se rasgou a tua roupa e você não é alfaiate, você vai fazer um remendo, você não vai fazer uma nova costura. Então, ao invés de entregar para Ele, consertar, Ele vai trabalhar dentro da essência, por dentro, do avesso. Por exemplo, você está subindo uma escada, rasga a tua calça aqui atrás, olha que bonito, você fala assim: deixa eu costurar, e você costura ela por fora, e não por dentro, vai ficar lindo o rasgo, vai ficar linda a costura, né? Vai ficar ridículo. Você leva para uma pessoa que conhece, ela vai virar do avesso, e vai fazer a costura, e vai ficar imperceptível. Na verdade, nós não sabemos nada quando o assunto é o alfaiate do universo. O grande erro da religião foi exatamente querer interpretar Deus, querer fazer aquilo que pertence a Deus, querer achar que sabe mais do que Deus, e errou a maioria das vezes. A religião tentou trazer Deus para suas convicções, e tradições e doutrinas, o que fez muitos fugirem da presença de Deus. Até a Bíblia, nós vemos alguns que se equivocaram em relação a Deus. Quando Abraão tentou costurar, remendar uma promessa de Deus, ficou feio, ficou horroroso o remendo. Trouxe uma escrava para o seu quarto, e ali teve um filho com ela, mas não era o filho da promessa, era o filho da escrava. Moisés, quando tentou remendar a sua raiva diante de um povo rebelde, Deus falou: vai lá e fala com a rocha. Ele foi lá e bateu na rocha, ficou feio. Davi talvez tenha sido o que mais se aproximou, quando era inocente, ao interpretar Deus, ao querer interpretar Deus, o homem segundo o coração de Deus, e naufragou quando chegou nos 50 anos, quando achou que poderia ser o próprio alfaiate da sua vida. Se deita com Betseba e dá todo aquele problema. O diabo vai tentar rasgar sua vida, viu, querido? Ele sempre vai tentar, e ele vai dizer para você: remenda você mesmo, tenta você mesmo. Eu te dou umas dicas aqui e você consegue. Remenda seu coração, remenda sua vida com Deus, remenda sua fé, remenda seu casamento, remenda. Muito fácil hoje, querido, a gente querer remendar. Muito fácil. Agora, entregar para o alfaiate e falar: faz de novo, muitas vezes isso parece que é impossível, é difícil. Então, nessa manhã, querido,
Eu quero que você entenda que Deus tem o controle de tudo. Deus sabe, sua costura é perfeita e sem remendos, e a sua hora é perfeita. Eu não sei se eu já contei para vocês um testemunho desse negócio de costurar e remendar. Eu, quando era criança, tinha meus 12 anos, não tinha 12 anos, tinha uns 11, tinha uns 12 anos. Começava o ano letivo na escola e não tinha uniforme. No interior não tinha uniforme, só tinha a camisa com o brasão da escola no peito, camisa normal, branca, né? Você cantava o hino nacional antes de começar, né? De ir para as salas de aula, né? Você jurava bandeira, tinha muita coisa que a gente fazia, né? Que hoje a gente quase não vê, né? A gente tinha que estar em forma, né? Alinhado nos pátios das escolas antes de subir para a sala. Era muito legal. E minha mãe, ela fez no começo daquele ano para mim uma calça. Ela falou assim: essa calça vai ser seu destaque, filho. Falei: legal. Tinha um tecido no passado que eu acho que só o João e a Ruth conhecem aqui. Chama tergal. Já levantou a mão e falou: é nóis. E a Ruth já fez assim para mim, ó. Tergal, uma calça azul marinho escuro mesmo, de tergal. E passava a calça naquela época, não como passa hoje, que hoje não passa. Sai da máquina de pendura, depois põe no corpo, e é o corpo que passa. Falei, precisava falar isso. Tô leve. Tô mentindo, Deus? Fulmina. E ali fazia-se um vinco na calça, né, irmão? Fazia um vinco assim, ficava aquele vinco bonito. Você colocava aquele sapato preto lustrado que lhe dava um destaque. Minha mãe, antes de sair, né, para a escola, falou: você toma cuidado, não rasgue essa calça como você tem feito com as demais, porque essa calça, minha mãe é costureira de primeira linha. Minha mãe, ela foi costureira, depois ela foi professora de corte e costura, ela dominava lá o negócio. Eu falei: tá bom, mãe. Fui para a escola, brincando na escola, eu caí. Só que aquelas calças de tergal, né, Ruth? Não era igual as calças jeans hoje, que você cai, levanta e toca, porque calça jeans é mais que um brim, é um negócio reforçado, né? Sarja hoje, olha, mas tergal não, gente. Caiu ao buraco no joelho. Gente, eu venho para minha casa aquele dia, eu venho desolado, parou a brincadeira, eu cheguei em casa, a minha mãe, a primeira coisa, minha mãe já estava me esperando no portão. Ela já sabia o filho que tinha, mas eu também já sabia a mãe que eu tinha. E quando eu chego com aquele rombo no joelho, ela olhou para mim e falou: você não tem jeito, pois eu não vou fazer outra, eu vou remendar essa. Só que minha mãe era caprichosa, ela usou um método que a Ruth também conhece, chamado cingir. E ela cingiu de uma forma lá que ficou a linha na época idêntica, ficou um negócio assim. No dia seguinte, estou eu indo para a escola. Os meninos falaram: vamos brincar, John. Eu falei: eu não. Já tem educação física, não sei se vocês querem brincar né? Gente, lá vou eu. Uma hora que terminou o recreio, eu estou subindo, eu tropecei e caí. E eu olhei para a calça. Outro rombo. Gente, foi assim, cheguei em casa, ouvi um sermão, e eu falei: meu Deus, não, foi na mesma calça, do mesmo lado, na mesma perna. Minha mãe falou um monte, falou: eu não vou fazer outra, eu vou remendar essa. Ela remendou de novo. Fui terceiro dia, gente, estou falando isso para vocês diante de Deus, não estou inventando nada. Eu andava assim, ó. Eu conheço a minha mãe. Eu falei: se mais uma vez acontecer, eu estou com problema. E eu passei, graças a Deus, terminei a aula e não rasguei a calça. Glória a Deus, igreja.
Estou vindo para casa. Tropecei. Rasguei a calça. O Satanás, aquele miserável, passou a rasteira em mim e falou: você não vai chegar inteiro hoje. Jesus se desloca até Naim, sem que ninguém tivesse pedido, pois ele sabia a dor daquela mãe estava sentindo. Salmo 139 diz que antes que a palavra chegue à minha boca, ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. Sabe o que eu sinto, sabe que ele consegue interpretar meu coração, ele consegue interpretar a minha lágrima. Nós temos dificuldade de se aproximar de Deus porque seguimos um caminho próprio, sem se importar com a opinião dele. E a gente vive dando cabeçada. E Deus nessa manhã vem dizer para mim e para você: pare de dar cabeçada, se organiza, coloca a casa em dia, conversa, alinha. Nós temos uma dificuldade enorme, enorme. Procuramos Deus quando nos perdemos. É tarde, irmão. Nós procuramos Deus quando nós nos perdemos. E com isso nós perdemos uma bela experiência de viver e ver a mão dele agindo em nós. Jesus caminha até Naim e é seguido por uma grande multidão. Essa multidão, ela não sabe o porquê do deslocamento, mas Deus sabe. Deus sabe. Jesus estava um dia fora de Betânia, longe de Jerusalém, quando Lázaro morreu. Ele vai ficar ali depois que recebe a notícia: seu amigo Lázaro está muito doente. Ele falou: beleza, só que eu vou ficar mais 2 dias. Ele fica mais 2 dias, mas ele chega depois para socorrer. Para a família de Lázaro, Jesus estava chegando tarde, mas para ele não, ele estava chegando na hora certa. Cristo provou que a hora dele é perfeita, que os planos dele é perfeito, que os planos dele é melhor. Ele vem no tempo certo. Em Naim ele chegou antes do corpo ser sepultado. Ainda bem, né, pastor? E o que a gente vai falar de Lázaro? Ele chegou depois que Lázaro estava sepultado há 4 dias. Na casa de Jairo, ele chegou assim que a menina morreu. Olha que interessante. Em Naim, ele chegou antes do jovem ser sepultado. Com Lázaro, ele chegou 4 dias do sepultamento. Mas na filha de Jairo, ele chegou exatamente no momento que a menina tinha morrido. Em todos os casos, houve ressurreição. Amém, amados? Porque não existe controle de tempo quando o assunto é Deus. Não chores. Jesus chega e conforta aquela mãe e diz: filha, não chores. Alguém pode ver essa palavra e parar por aí e falar assim: mas que Jesus insensível é esse? Não chores? Ela está vendo seu filho no caixão e ele está dizendo: não chores? Como dizer uma mãe não chorar enquanto ela está vendo seu filho ali dentro daquele esquife? Eu já fiz muitos velórios, assim como eu já fiz muito casamento, muito batismo, muita consagração, muita coisa. Mas também tenho no currículo muitos velórios, conhecido como cultos fúnebres. Seria eu ali, no momento que estou ministrando, dizer para uma mãe, para um esposo, para um pai, para um filho: pare de chorar. O que as pessoas iriam dizer? Mas que pregador mais sem noção. O que Jesus queria naquele momento era acalmar o coração daquela mulher, acalmar o coração daquela pobre mãe. Jesus queria que ela desviasse o seu coração, a sua dor, para a esperança. Talvez você está tão afundado na dor, na tristeza, naquilo que você está passando. Deus nessa manhã vem dizer: desvia o seu coração um pouquinho para mim, na esperança que eu posso mudar, porque eu sei. 2 frases em Naim. Primeiro, não chores. Olha o que Jesus vai fazer naquele lugar. Primeira frase, ele diz para a mãe: não chores. Se aproxima do esquife e diz: jovem, a ti te digo, levanta. Só isso. E vem embora. Um dos grandes desafios do crente hoje é exatamente esse: desviar seu coração da dor e entregar a esperança
a Cristo nosso Senhor. O nome disso? Fé. Um olhar otimista de que Deus pode mudar. Um olhar com fé que Deus pode transformar essa situação. Acreditar que Ele tem poder de mudar toda e qualquer situação, mesmo que pareça irreversível. Acredite, Jesus pode mudar o cenário de dor. Jesus, Ele pode mudar um cenário de choro. Jesus, Ele pode mudar um cenário de tragédia em cenário de júbilo. Talvez a esperança daquela mulher havia naufragado quando os médicos olharam e desenganaram o seu filho. Talvez ela tenha pensado: como será a minha vida daqui para frente sem meu filho? Talvez ela tenha se sentido abandonada por Deus. Por que Deus tirou meu marido e agora está tirando meu filho? Talvez ela tenha pensado que Deus a abandonou. E eu pergunto para você: alguma vez você já se sentiu assim? Onde está Deus? Cadê Deus agora? Um sinalzinho, Senhor, um sinal, qualquer coisinha para mim, por favor. De repente aqui a gente vê Jesus caminhando pelas praias poeirentas da Palestina para dizer apenas a uma mulher que, mesmo que pareça que tudo está perdido, Deus pode mudar tudo conforme Ele quer. Deus é capaz de ressuscitar qualquer sonho seu. Sonho que talvez você já sepultou já há algum tempo. Sonho que talvez você já falou assim: ó, não vai dar certo, isso aqui é coisa do meu passado. Aquela faculdade, esquece. Aquele curso, não. A empresa, o meu negócio, não, já sepultei. Que tal hoje você falar para Deus: está morto mesmo ou o Senhor pode ressuscitar? É um filho? É o casamento? É uma família? Pastor, não dá certo não, porque meu filho, meu esposo, minha filha, minha casa, eu falo para você: Deus pode ressuscitar até um milagre. Como, pastor, ressuscitar um milagre? O milagre morreu. Você lembra do filho da sunamita? Aquela mulher era casada com um homem, com um velho, não tinha filho. O Eliseu fala assim: daqui um ano você vai estar segurando o menino. Ela disse: não minta para a tua serva, eu não posso ter filho. Ele falou: não, mas você vai ter, daqui um ano você vai ver. O menino nasce, depois de um ano, está ali, a criança nasceu, pronto. É um sonho. Olha que milagre. Passado algum tempo, ele está na roça ajudando o pai, sente uma dor de cabeça, vai para casa, o menino morre no colo da sunamita. Ela pega o menino, coloca no quarto de Eliseu, fecha a porta, pega um jumento junto com um servo dela, vai até o Carmelo, conversa com Eliseu, fala assim: eu não pedi nada para você, você deu e agora você tirou. Eliseu vai lá, ora ao Senhor e ressuscita aquilo que tinha sido um milagre. Talvez você ganhou aquela casa, é um milagre, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, fruto, e de repente você está vendo que as dívidas, as questões financeiras, está quase tirando isso tudo de você. Talvez você tinha o sonho de ter um filho, e você teve o filho, e de repente você está vendo esse filho hoje, andando com más companhias, no meio das drogas. Espera aí, aquilo era um milagre, e agora está saindo. Não, mas espera aí, tem como ressuscitar o milagre. Talvez você estudou, entrou, se formou, é aquilo que você mais é apaixonada, tal, e você está vendo que aquilo não está dando certo, não está trazendo renda, você não está conseguindo se manter. Nessa manhã Deus está dizendo: busca Ele, porque Ele está aí para ressuscitar o milagre que Ele fez na tua vida. É o chamado ministerial. Deus ressuscita milagres. Deus pode fazer isso na sua vida. Amém, amados? Eu já contei o testemunho com o Luiz Fernando. Quando nasceu, passou um ano, ele teve uma dor de cabeça muito forte, foi para o hospital e o médico falou assim: olha, é meningite, temos que fazer o procedimento. Mas como? Meningite matava. Amados, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Eu quero nessa manhã que Deus conforte o seu coração. Deus sabe, repete comigo: Deus sabe de tudo.
Nós estamos mexendo e lidando com uma força da qual não conhecemos na sua totalidade, mas nós sabemos que ela existe. Você sabe que é ter um filho morto no caixão? É o que essa mulher estava olhando e contemplando. Você sabe que é ter um cadáver de fato? Os que entendem, os enfermeiros, médicos, os que trabalham na área, os que compõem a nossa igreja, que já viram, que trabalharam com isso, sabe que ali já parou o bombeamento do coração, já parou o bombeamento de sangue para o corpo todo, para os pulmões, para o cérebro. Pulmões já embranqueceram e os nervos, músculos já enrijeceram, o sangue já coagulou tudo dentro do corpo, é frio, não circula mais, não tem movimento, esfria. Agora você imagina, está lá, aquela criatura ali naquela situação, já parou tudo, e fazer todo esse conjunto de órgãos voltar a ter vida, para voltar a funcionar? Que maluquice é essa, pastor? Deus pode, Ele é o único que pode. Você sabe por quê? Porque se você abrir a tua Bíblia, e no capítulo 1 de João, aproveita que está aí pertinho já, e eu vou dizer para você por que sabe. Por que Jesus sabe? Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Agora vem o 3. Nós estamos falando de um corpo morto, um cadáver frio, o sangue coagulou, o pulmão embranqueceu, não há bombeamento, está morto, é um cadáver. Você sabe por que ele pode trazer vida de novo? Porque o verso 3 ele me garante: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, amém. Aquele do qual a vida estava nele e fez todas as coisas, inclusive o corpo, estava na presença daquela mulher e na presença daquele cadáver, por isso ressuscitou. Aquele jovem morto foi tocado por Cristo e viveu novamente. Daqui para frente, ele vai ter uma vida diferente. Aí está o grande milagre de quando Jesus toca em nossa vida e nos dá uma vida nova. Não só vamos viver novamente, mas vamos viver diferente. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você não só vai viver novamente, mas agora você vai viver diferente. Amém? Aí está o grande milagre da conversão verdadeira. Nascido de novo, uma nova criatura. O que mais Cristo quer de nós é isso, que venhamos a deixar de ser aquilo que nós fomos, que agora nós venhamos a deixar ser tocado por Ele, e venhamos a ter uma nova vida. E eu digo uma coisa para vocês: viver novamente é diferente de voltar a viver, simplesmente. Muitas vezes, voltar a viver é voltar a sofrer, é voltar a ter os mesmos problemas que antes. Mas eu digo uma coisa para você, meu querido: eu prefiro viver e sofrer em Cristo do que morrer sem Ele. Cristo muda a nossa vida para uma vida diferente. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 6, agora é novidade de vida. Eu não posso, depois de Cristo, continuar vivendo a mesma vida que eu tinha antes. Esse jovem, ele não vai ter a mesma vida que ele vivia antes de ressuscitar. Ele vai enxergar Deus de uma outra forma, de um outro jeito. Não foi coincidência aquela ressurreição. As pessoas contam os testemunhos aí na televisão, de restituição, de conquista, de riqueza, de um monte de coisa, sobre recuperar o que perdeu. Isso tudo é viver novamente. É viver novamente o que já tinha vivido. Eu quero que você preste muita atenção, para que você me compreenda, porque Deus falou muito aqui no meu coração. Eu recuperei tudo, pastor. Então você vai continuar vivendo tudo que você viveu antes? Só que não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente venha viver diferente. Isso significa, meu querido, que os problemas também vão voltar, cedo ou tarde. O novo de Deus, eu não quero que Deus me restitua nada daquilo que faz parte do meu passado. Pastor, você tem coragem de falar isso? Eu já falei, foi muitas vezes. Eu não quero restituição daquilo que faz parte do meu passado. Você sabe por quê? Eu quero o novo de Deus. Eu quero uma vida diferente.
porque a vida antiga só me trouxe sofrimento e tristeza. Aquele jovem não voltou só a viver novamente, e sim passou a viver diferente. Imagina agora como aquela mãe agradece. É a mesma mãe antes do filho morrer? Não, é uma mãe diferente. Esse jovem agora, depois, de curado, de ressuscitado, ele vai viver a mesma vida que ele viveu antes? Não, agora ele vai viver diferente. Agora Cristo faz parte da história dele. Olha agora a fé dessa mulher. Olha agora para os olhos e os lábios dessa mulher, que agora não cansa de glorificar a Deus. Só glorifica a Deus quem teve uma experiência com Deus, meu irmão. Viver de novo é diferente de viver o novo. Vou repetir. Viver de novo é diferente de viver o novo de Deus. O novo de Deus está te esperando. Depois da pandemia, nós esperávamos que as coisas voltassem tudo ao normal. E por pensar assim, sabe o que aconteceu com o mundo? Só piorou. Só piorou. Pois não viveu o novo de Deus, e sim tudo de novo que havia vivido antes daquela estação. Nós temos que esperar algo novo, e não algo de novo. Temos que trabalhar para um mundo novo. Temos que nos esforçar para termos um tempo diferente. Diferente no comportamento, diferente na fé, diferente no amor ao próximo, diferente na esperança da salvação, diferente dos tempos antigos. Não temos que ficar esperando restituição daquilo que se foi. Temos que viver diferente e esperar o novo de Deus para as nossas vidas. Eu já quero convidar o louvor para subir. Que Deus nos ajude a sermos diferentes. Em que na minha vida eu preciso mudar. Eu estava pensando, o que na minha vida eu preciso mudar para viver o novo de Deus e ser feliz? Eu convido você a se colocar em pé. E eu quero que você faça essa oração hoje. O que eu preciso? Eu não quero viver de novo. Eu quero viver o novo de Deus. Eu não quero viver simplesmente aquilo tudo que eu vivi. Ah, mas eu recuperei tudo aquilo que eu perdi. Não, meu irmão. Tem algo novo. Tem algo novo. Porque alguma coisa aconteceu para você perder tudo. Você quer trilhar de novo esse caminho? Agora vamos imaginar que você vai caminhar, fazer um caminho diferente, o novo de Deus. Você não vai passar por aquilo que você passou. Vai ter lutas, vai ter diferenças, vai ter complicações, vai, mas Deus agora está com você. Eu oro para que o Senhor ministre ao coração de cada um nessa manhã, e que nós possamos entender a graça, a misericórdia, a glória do Eterno na nossa vida, que nós possamos viver o novo de Deus. Você sabe por quê, querido? Porque Deus sabe exatamente do que precisamos. Vamos orar, peça ao Senhor fazer algo novo, pois Deus tem um plano melhor para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Quem entendeu, diga amém. Amém. Abaixa a tua cabeça aí. Eu quero que você agora busque. Senhor, o pastor falou que o Senhor sabe. Tudo sabes. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe, Pai amado, das minhas lutas. O Senhor sabe o motivo de cada lágrima minha. O Senhor sabe, Senhor Deus querido, o motivo de cada pensamento que passa pela minha cabeça. Eu não vou tentar administrar isso, não. Isso eu vou entregar ao Senhor. Só o Senhor Jesus sabia o motivo de ir a Naim. Só Ele. Uma multidão talvez perguntou qual é o motivo. Talvez Jesus tenha respondido para a multidão: estamos caminhando para Naim. Vocês não sabem, mas eu sei. As pessoas talvez estejam perguntando: qual é o motivo do pastor mandar todos os seus filhos para um outro país? Vai perguntar para o pastor e o pastor vai dizer: eu não sei, mas Jesus sabe. Talvez você hoje nessa manhã está passando por uma estação, por um momento diferente, complicado na sua vida, mas eu quero que você se desagarre dela, que você solte essa situação, entregue a Deus e fala assim: o Senhor sabe. Já que o Senhor sabe, o Senhor me ajuda. Nesta manhã nós queremos glorificar a Deus.
porque eu tenho certeza que Ele sabe e tem um plano na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.